E aí pessoal, boa tarde. Hoje, dia 11/5, 13h41 da tarde. Venho por meio desse vídeo respondendo e vendo o que acertei e o que errei em resposta aos vídeos que eu gravei ontem sobre meus palpites para a quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Voltando, contextualizando, continua sendo há algumas semanas de um imbróglio muito grande no futebol brasileiro. Querendo ou não, ontem, pelos jogos que foram assistidos, que eu assisti, eu percebi uma força maior dos juízes e dos jogadores não querendo levar cartão, não querendo reclamarem tanto, mas mesmo assim o fazendo, porque é um costume. Então, continua. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre meu grande feeling de sentir e dizer quem são os vencedores ou os empatados da rodada. Então a gente vai começar pelo primeiro jogo da noite que me impressionou. O primeiro jogo da noite foi Santos e Bahia. Santos meteu 3-0 no Bahia, certo? Com esse resultado foi para nono, fez 7 pontos. E eu, na minha, eu tinha colocado que o Bahia venceria. Porque o Bahia vinha passando numa boa, vinha jogando bem, vinha de vitória, mas não deu certo. Então, o primeiro erro. Red Bull Bragantino e América Mineiro. Eu coloquei que o Red Bull Bragantino iria vencer. Afinal, o América Mineiro vinha de derrota, mas por incrível que pareça, o Bragantino conseguiu um empate. 2-2, sendo que o América Mineiro teve 2 gols de pênalti com Aloysio Boi Bandido. Não me perguntem o motivo. Se eu não me engano, era pela comemoração dele no tempo de São Paulo, há 300 anos atrás. Com isso, o Red Bull Bragantino deu uma encostada ali em 14º, o América Mineiro saiu da lanterna, porque o Curitiba ainda joga hoje. O terceiro jogo foi Internacional e Atlético Paranaense. Se eu me recordo, eu disse que o Atlético Paranaense iria sair na frente, o Internacional iria conseguir um empate no finalzinho, como é de praxe, já que nas últimas entrevistas, Mano Menezes disse que iria voltar à retranca, porque ele estava propondo muito o jogo. Então, com a vitória do Atlético Paranaense, ele encostou em quarto e o Internacional continuou em 11º, já na segunda folha da tabela. O outro jogo foi Flamengo e Goiás, que esse eu cravei o placar e acertei o resultado. Foi 2-0. O Flamengo foi a 6 pontos, continua em 12º. O Goiás continua em 18º com apenas 3. O outro jogo foi Cuiabá e Atlético Mineiro. Esse Cuiabá e Atlético Mineiro, eu disse que a fase do Atlético Mineiro era ruim. E por isso o Cuiabá iria conseguir segurar o empate. Só que o Atlético Mineiro foi lá e disse: tá bom então. Tome 4-0 para ficar tranquilinho. O Atlético Mineiro deu uma subidinha, foi para oitavo, estava ali na zona do rebaixamento com 4 pontos. Foi para 7, está em oitavo, pega ali uma zona de Sul-Americana. Mas ainda é cedo, ainda é cedo. Um dos times que eu não poupei elogio, e para variar, ganhou, foi o infeliz do Palmeiras. O Palmeiras meteu um sonoro 4-1 no melhor futebol do Brasil. Porque agora Renato Gaúcho, que eu já ia falar Renato Augusto, saudades. Renato Augusto, errei de novo, tá vendo? Renato Gaúcho, como disse, já mudou novamente o discurso dele. Agora ele não quer mais, os reforços que ele tem estão no departamento médico e a gente não vê essa melhora toda. Eu vejo que Renato Gaúcho pode daqui para o meio do ano, ou então mês 7, se os reforços não virem, ele pedir o boné e sair. Então o Palmeiras venceu, toma de conta na liderança por enquanto, afinal o Botafogo joga mais tarde, no dia de hoje, contra o meu Coringão, o não tão bom ultimamente, e pronto. Cruzeiro e Fluminense, eu disse que iria dar um empate de 1-1. O Cruzeiro iria conseguir, o Fluminense meio cambaleante não ia. Aí o Fluminense foi lá e disse: toma 2. O Fluminense com essa vitória segura ali em terceiro. Terceiro, eu acho que pode perder a colocação, porque Fortaleza e São Paulo jogam.
Se tiver vencedor, pode ultrapassar o Fluminense, chegar a 11 pontos, o Fortaleza, e o São Paulo a 7. Ok? Então, ontem nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos. Ontem nós tivemos 7 jogos. Desses 7 jogos, eu errei o jogo do Santos. Eu errei o jogo do Red Bull. Eu errei o jogo do Inter. Eu acertei o jogo do Flamengo. Eu errei o jogo do Cuiabá. Eu acertei o jogo do Palmeiras. E eu errei o jogo do Cruzeiro. Então são 5 erros e 2 acertos. É péssimo isso. Mas é isso. Amanhã eu apareço aqui novamente para gravar sobre o que eu falei dos meus palpites dos jogos de quinta-feira. Só recapitulando os jogos dessa quinta. Botafogo vence, Coritiba empata e Fortaleza vence o São Paulo. Tá certo? Vamos ver se eu consigo pelo menos dar uma meiada e empatar nos acertos. Valeu? Muito obrigado, pessoal. Se puder, curte. Se puder, assiste. E valeu! Tchan, 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 porque eu tenho que desligar a câmera aí por essa musiquinha. Até mais.